Glória a Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando agora a nossa aula de antropologia. Glória a Deus. Nós vamos estar ouvindo o professor explicando no vídeo. Depois nós vamos fazer algumas pausas para fazer algum comentário daquele ponto que nós achar que merece um comentário mais esclarecedor. Ela tem a chave, irmã. Aleluia, amém. Vamos iniciar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, pedir que Deus venha nos abençoar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Senhor da glória, nós te adoramos, Senhor, neste momento. Pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua sabedoria, meu Deus, para que nós possamos, Pai, aprender na tua santa presença. Venha operar, Senhor, maravilhosamente, ó Pai, em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus, Pai. Glória, glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluias. Nós estaremos passando agora o áudio da voz do professor. Aleluias. Eu os peço a atenção daqueles que estiverem nos acompanhando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos começar esta aula falando sobre o corpo ressurreto. O corpo ressurreto. Na ocasião da morte, isso é natural, a parte material ou a parte física, biológica, mesmo em estado de decomposição, continua a existir. Veja bem, no momento da morte, a carne, ela se decompõe, apodrece, vamos dizer assim, mas ela não deixa de existir. Se você cremar o corpo, ele continua existindo como partículas de cinza espessa em várias partes, mas ele continua existindo. Com a morte do cristão, o corpo é considerado adormecido, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É dito isso em 1 Coríntios 15, verso 6 até o verso 8. Este capítulo é dedicado à questão da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 6 em diante, diz: Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Aqui está falando da ressurreição do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a seguir, onde fala da ressurreição. A parte imaterial, pelo menos para o cristão, parte imediatamente para estar com o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5, verso 6 até o versículo 8. Diz o seguinte: Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aqui o apóstolo, ele fala numa linguagem literal, quando ele diz que nós andamos por fé e não por vista. Ele está dizendo que o Senhor Jesus, quando nós abandonar este corpo, nós vamos vê-lo. É verdade que ele, o Senhor Jesus, ele é onipresente.
E Ele está presente a todos mas nós não conseguimos ver. E por isso nós precisamos da fé, que nos dá a confiança e a esperança. No céu, Deus é mais conhecido do que na terra. Porque na terra Deus é apenas ouvido, mas no céu Deus é visto. E o conhecimento que entra por via os olhos é mais forte do que o conhecimento que entra pelos ouvidos. Aqui na terra Deus é ouvido, no céu Deus será visto. E é por isso que lá o nosso conhecimento acerca dele será extremamente maior do que o conhecimento que temos dele aqui. Porque aqui só ouvimos. Jó disse o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó. E observe que quando Jó diga, agora meus olhos te veem, ainda não era esta visão que Paulo nos refere, mas era uma visão por fé. No começo, a fé de Jó era uma fé terceirizada, podemos dizer assim, uma fé histórica. Ele conhecia Deus por meio de terceiro. Ele conhecia Deus por meio do ouvir falar. Mas, naquele momento em que ele tem aquele maravilhoso encontro com Deus, aí muda tudo. Ele passa a conhecer Deus por uma experiência e ele chama isso de ver. Agora imagina quando ele for ressuscitado e for trasladado para a glória celestial, como não será o conhecimento dele e o nosso, porque lá o conhecimento que vamos ter de Deus vai entrar pelos olhos, pela visão, embora não seja, vamos dizer assim, os olhos carnais, mas de uma forma ou de outra vai ser os olhos carnais, porém transformado em olhos glorioso. Porque se Deus não valorizasse o corpo humano, não haveria a necessidade dele ser ressuscitado. A ressurreição do corpo é exatamente porque Deus valoriza o nosso corpo, que o apóstolo Paulo chama de templo do Espírito Santo, morada de Deus. E ali eu vou agora voltar ao que eu disse na aula anterior. Ele, quando fala de corpo ali, ele não está falando apenas o corpo carnal, este invólucro que reveste a nossa alma, o nosso espírito, mas um conjunto, porque a presença do Espírito Santo não é percebida pela nossa carne, mas pelo nosso espírito. No entanto, a sensibilidade do nosso espírito transborda para o nosso corpo físico, fazendo com que ele também sinta o prazer, o gozo, o êxtase da glória de Deus, como o salmista, em aulas passadas, nós falávamos que ele falava do seu corpo inteiro como um instrumento de adoração a Deus. Tendo em vista que uma pessoa é tanto material quanto imaterial, muitos pensam que entre a morte e a ressurreição há um corpo intermediário. Entre a morte e a ressurreição há um corpo intermediário. Porém, uma vez que esta teoria baseia-se principalmente em inferências extraídas
da história do rico e Lázaro, conforme Lucas 16, do verso 19 ao 31, certamente ninguém pode ser demasiadamente dogmático quanto à natureza do estado intermediário. É uma teoria. E olha que quando começamos a estudar esta disciplina, eu alertei bem para a questão da teoria e da doutrina. Nós, em hipótese alguma, podemos afirmar que no ato da morte ou após a morte há um corpo intermediário, ou seja, um corpo para a alma e para o espírito, de acordo com a parábola do rico e Lázaro. Porque quando lemos aquela parábola, sugere claramente que Lázaro e o rico, ambos, viviam num corpo, embora não se sabe que tipo de corpo mais vivia. Não podemos conceber como verossímil este ponto de vista, porque quem sofre ali na eternidade, antes da ressurreição, é o próprio Espírito. É o próprio Espírito. A ideia de que Lázaro e o rico tinham um corpo, ainda que um corpo intermediário, porque o corpo que eles viveram aqui na terra estava morto, foi decomposto. Ele ali na eternidade, o rico sofrendo e Lázaro gozando. Agora, tudo isso gira em torno de uma parábola. E uma parábola deve ser interpretada de acordo com a finalidade, o pensamento objetivo de quem está expondo aquela parábola. O Senhor Jesus, aí vem a pergunta: qual o objetivo do Senhor Jesus Cristo expor aquela parábola? Os judeus eles reputavam a pobreza como o desfavor de Deus e a riqueza como o favor de Deus. Para os judeus, uma pessoa que vivia em mendicância, em profunda pobreza, era uma pessoa que Deus não se agradava dela. E aquelas pessoas, quanto mais ricas, eram pessoas que Deus se agradava delas. Era esse o pensamento da cultura judaica. O próprio salmista disse: já fui moço, já fui novo, hoje sou velho. Nunca vi um pobre passar nesse... já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o salmista ele aponta para este ponto de providência de Deus para o justo. E aí vem a pergunta: como pode Lázaro ser o justo e estar naquele estado de mendicância? Não parece uma aparente contradição? Se olhar do ponto de vista literal, vamos entender que há sim uma contradição. Mas não podemos esquecer que ali Jesus está falando ou está expondo uma parábola. Aquilo é uma parábola. Alguns acham que não é uma parábola porque normalmente parábola não se usa nome próprio. Mas o único nome que é usado ali, próprio, é o nome de Lázaro. O rico é um ser anônimo. O próprio Abraão, que embora não seja o objeto direto da parábola, mas indireto, é dito ali o seio de Abraão, não que seja uma linguagem literal. O seio de Abraão ali está se referindo a um local, um local reservado para os santos, para os salvos, para aqueles que tiveram uma vida de santidade tal como viveu Abraão, porque antes de Abraão houve homens santos, homens
de Deus, que já tinha partido para a eternidade e certamente já estava num lugar de glória. Então, o termo ali, seio de Abraão, deve ser entendido como um lugar, porque os judeus, eles tinham 3 pessoas das quais eles nutriam dos seus maiores apreços. O primeiro era Abraão, por ser o pai da raça judaica. O segundo era Moisés, por ter lhes dado uma lei, lhes libertado do cativeiro. E o terceiro era Davi, por se tornar o maior ícone do ponto de vista político do povo de Israel. Foi o único que conquistou todas as terras que Deus prometeu dar a Abraão. Foi o rei Davi. Então, esses 3 homens são os principais ícones do povo de Israel. Então, a nação israelita entendiam que para ser salvo tinha que ser um descendente de Abraão. Se não fosse descendente de Abraão, era impossível alcançar a salvação, exceto se fosse adotado. Se fosse adotado na religião, tendo que praticar todos os requisitos exigidos pela lei de Moisés. O nome aplicado a isso é prosélito. Então veja, a salvação, para ser salvo, o sujeito ele tem que ter o sangue de Abraão passado pelos seus descendentes. É por isso que o Senhor Jesus, ele contrasta Nicodemo dizendo, ele objeta Nicodemo dizendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. O Senhor Jesus quer dizer para Nicodemos que o nascimento carnal, o nascimento dentro da raça eleita, os descendentes de Abraão, não fazia dele um homem salvo. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer do Espírito, ou seja, da regeneração espiritual, porque a descendência, carregar a descendência de Abraão não era o suficiente para ele. Tudo isso que eu estou falando é para se referir à parábola do rico e Lázaro, exposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu começava dizendo que os judeus tinham aversão pela pobreza e atribuía a pobreza ao desfavor de Deus, ao olhar de Deus com indiferença, ao olhar de Deus com repulsa para aquela pessoa. Mas o Senhor Jesus está quebrando aqui um paradigma antigo que os judeus carregavam. Para os judeus, quando uma pessoa morria, se ela não fosse sepultada legalmente, de acordo com o que prescrevia a lei moral, aliás, a lei cerimonial, essa pessoa não seria encaminhada para o seu destino. A alma, o espírito dessa pessoa não descansaria. Alguns acreditavam, ou a maioria deles, que o espírito dessas pessoas ficava vagando por aí. E os demônios era exatamente o espírito dessas pessoas que não tiveram um sepultamento devido, um sepultamento de acordo com o que prescrevia a lei cerimonial. Então, o futuro da pessoa após a morte dependia muito do modo como esta pessoa viveu aqui em
caráter, vamos dizer assim, financeiro, e dependia também muito do modo como esta pessoa foi sepultada. Eles valorizavam e ainda continua valorizando muito isso, o modo com o qual a pessoa é sepultada. E o Senhor Jesus, ele quebra esse paradigma. Ele faz ver que, embora Lázaro foi lançado no Vale dos Filhos de Inom, porque era assim que acontecia com o corpo dos mendigos, dos indigentes, a alma dele foi para o seio de Abraão. E enquanto o rico teve uma sepultura glamourosa, uma sepultura que cumpria todos os preceitos da lei de Moisés, é dito que ele ardia em chamas e em sofrimento do outro lado da vida. Senhor Jesus, ele quebra esse paradigma, mostrando que o corpo não influencia, o corpo físico, ele não produz nenhuma influência no destino da alma. É isso que o Senhor Jesus está mostrando nesta parábola. O corpo de Lázaro foi lançado, provavelmente, foi lançado no monturo para ser queimado lá na Geena. Era ali que os corpos de mendigos, de indigentes, de animais eram jogados. E a alma dessas pessoas, do ponto de vista dos judeus, ficava vagando por aí, procurando corpos para entrar. Era demônio para os judeus, era a alma desincorporada de pessoas. Então, Jesus vem e quebra este paradigma, lhes mostrando que o futuro da alma não depende do modo com o qual o corpo foi tratado antes ou depois da morte. Ele mostra Lázaro gozando, embora aqui foi um sofredor, e o rico sofrendo, embora aqui foi um gozador. E Lázaro pede, o que ele pede? Ele pede água, o que ele mais tinha aqui neste mundo. E isso faltou para o rico na eternidade. O que mais o rico tinha aqui era riqueza, era água também em abundância. Faltou para ele na eternidade. O que Lázaro praticamente não tinha aqui era comida, que o rico não lhe dava e lhe tratava com desprezo. E agora o rico pede que aquele ex-mendigo do planeta Terra, deste mundo, do qual ele tinha nojo, pinga pelo menos umas gotas de água, molha o dedo lá e pinga umas gotas de água na sua língua, porque ele está ardendo em chama. E Abraão faz ver que isso não era possível, porque entre um e o outro havia um grande abismo. Parece que o rico não via esse abismo. Mas o termo abismo aí provavelmente também é uma linguagem metafórica da parábola. Ou seja, os abismos que nós abrimos aqui na terra, nós levamos para a eternidade. O abismo que o rico abriu aqui entre ele e Lázaro, ele levou para a eternidade. Ele levou aquele abismo, aquela rejeição, aquela discriminação que ele fazia, ou que ele fez de Lázaro aqui na terra, ele levou para a eternidade. Por isso que o Senhor Jesus trabalha muito esta questão de unicidade, de unidade, esta questão de solidariedade. E ele sempre fala contra o separatismo. É muito importante entender esta realidade. Nesta parábola, eu aqui não estou querendo explicar a parábola na sua inteireza, mas apenas aproveitar um pouco dela para aplicar na nossa aula.
Nessa parábola, o Senhor Jesus está dando lição de solidariedade e quebrando paradigma que os homens tinham aqui na terra acerca do corpo material, acerca do destino que era dado a ele, comparando com a parte espiritual e o destino que ela seguia. Isso é muito importante entender. Então, mas nada disso significa que esta parábola ela seja literal. É uma parábola. E também não significa que Lázaro e o rico lá tinham um corpo. Absolutamente. Nada, não tem que necessariamente o rico e Lázaro ou o próprio Abraão ter um corpo. Eles poderiam estar ali apenas em estado espiritual, sofrendo, porque quem sofre na eternidade não é a carne se desfaz aqui. Quem vai sofrer na eternidade é a parte imaterial, e quem vai gozar também é a parte imaterial. Na ressurreição, o corpo do ímpio vai ressuscitar num corpo também imaterial, no entanto, para sofrer. E o corpo do salvo vai ressuscitar também num corpo imaterial, porém para gozar eternamente. Amém. Os irmãos, tem alguma pergunta a fazer? Do que nós ouvimos? O que me chamou a atenção foi dos corpos, né? Porque o Lázaro, ele era um mendigo, ele pedia, era um pendite, né? E quando morreu, ele foi sepultado num canto que não era muito... Não era agradável, né? Não era um lugar apropriado. Né? E isso aí, quando eu era pequena, eu ouvia as pessoas falar assim, quando a pessoa morria, aí a pessoa virava alma. Aí ele falando aí de alma, do corpo, né? Aí me veio aqui na minha memória desse caso. Mas aí agora, como ele explicou, né? Por isso que é bom a gente aprender, para a gente entender, né, como é que eram as almas de antigamente, né? Porque que existia alma, né? Esse ponto aí que ele deu aí foi muito interessante. Isso aí existia mesmo assim, pastor? Não, então, primeiro, a alma e o espírito é um só, né? Dentro de nós somos corpo, matéria física, né? E espírito e alma, não é isso? Isso. Então, quando a pessoa morre, pela parábola de Jesus, eles não voltam a este mundo, né? Essa alma e esse espírito não voltam. Não volta mais. Né? Tá no exemplo do rico, que ficou no tormento, e o exemplo de Lázaro, que ficou lá no seio de Abraão. E o rico pediu, né, que Abraão permitisse que Lázaro viesse. Ele disse que não podia, né? Tá? Então, essa crença de que alguém, dependendo da morte que ele morreu, aqui no caso do judeu, dependendo do lugar que ele fosse colocado, a alma dele ia ficar vagando, isso não é verdade. Jesus veio e mostrou que não é verdade. Quem morre não volta mais. Tá? Não existe, né? De maneira nenhuma, né? Não, essa crença que alguém morreu e volta, isso não existe. Jesus deixou bem claro que não existe. E Abraão, a voz de Abraão diz isso, né? Que quem está aqui não pode passar para esse lado que vocês estão, há um abismo, e o morto não volta lá na terra. Lá tem a lei, tem Moisés, tem os profetas, né? Para crer, certo? Então, a crença do judeu, como ele explicou aqui, era assim: uma pessoa pobre que morria era colocado num local e ali não era um local digno. Então pensava-se que por ele ter sido colocado ali, ele não foi para um bom lugar. Não foi, né? Mas Jesus deixou bem claro que o pobre, que era o mendigo, foi sepultado num lugar que na crença judaica ele não teria um bom lugar, dependendo do lugar onde ele foi sepultado. Jesus deixou bem claro que isso não tem nada a ver
certo? Isso não existe, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? matéria, a carne, o corpo físico independe da forma como ele vai se decompor. Se é num lugar, seguindo todas as regras, ou se o corpo, né, foi queimado e foi consumido tudo, nem sepultado foi. Não importa o que acontece com a matéria, né? Não importa. O que vai definir realmente para onde uma pessoa vai é o espírito e a alma, é a forma como ele viveu, certo? Porque a matéria, o corpo físico, é comparado também na Bíblia como uma vestimenta, né? Como uma vestimenta que a gente usa e tira, que se acaba. Assim a matéria não influencia em nada no destino do homem, tá? A carne, nós estudamos, né? Sobre a carne, matéria física. Não sei se a irmã estudou, mas nós estudamos, né? E a carne, que é a natureza humana, tá? Então, essa carne, natureza humana, é quem define, né, a pessoa, né? Então, quando a pessoa aceita Jesus, essa natureza humana pecadora, caída, tendenciosa para o mal, né? Essa daí tem que ser o quê? Subjugada, né? Quem tem que prevalecer é a natureza divina. Certo. Por isso que está lá escrito: nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito que está lá é letra minúscula, segundo o ser interior, né? Ligado com Deus, dirigido por Deus, tá? Então o corpo vai, a matéria vai, se move, né? De acordo com a ordem que ele recebe aqui de dentro de nós, né? Então, por exemplo, uma mão, ela não é a mão, a matéria, ela não é ela que escolhe o que ela vai fazer, onde ela vai tocar, o que é que ela vai fazer, pegar uma arma, por exemplo, e atingir alguém. Não é ela a matéria, é o ser que está aqui dentro. Quer dizer que não é, digamos não é assim, matéria. Eu quero pegar esse objeto aqui? Não foi sua mão. Não foi. Foi o ser que está dentro de você que disse: pegue a Bíblia. Pega. Solte a Bíblia. Faça, não faça. Isso não é a matéria, isso é o ser interior. Ser interior. Certo? Interessante. Mas o corpo é matéria, alma e espírito, que eles estão o quê? Interligados. Tá? Então aqui na página 18 do nosso livro, né, de estudo, aqui tem conclusão, né, irmã Cícera? Depois de conclusão, lá no último tópico, antes de o corpo ressurreto, o que é que está escrito aí, irmã Cícera? Lê para nós. Chega mais próximo. Microfone. Tá não? Pode botar o livro em cima do teclado. Glória a Deus. Aleluia. Tá ligado aí? Tá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pronto. Vai, fala. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. O homem, aqui antes, né? No último tópico. Isso. Último parágrafo. O homem não é apenas corpo ou apenas alma, espírito, mas a combinação de ambos, pois corpo sem alma é cadáver, alma sem corpo é fantasma. Interessante, né? Você vê aqui, Marita, viu? O homem não é apenas corpo ou apenas alma e espírito, mas a combinação de ambos, pois corpo sem alma é cadáver, alma sem corpo é fantasma. Tá. Acho que era disso aí que eu tava confundido, negócio de fantasma. É que depois que ele morre, né, vira cadáver, né? O espírito sai, né? Isso. E o fantasma, aí o fantasma eu não entendi. A alma sem corpo é fantasma. É porque é assim. O que é que acontece? O fantasma, né, é uma coisa, vamos dizer assim, do outro mundo que criado, né, na mente humana. Na verdade, não existe fantasma. Existem demônios, né, ou alucinações que as pessoas têm, tá certo? Então, veja que lá o rico identificou Abraão, né? Então, a pergunta é: Abraão estava
com corpo físico lá, né? Não estava, certo? Mas olhando para o ser Abraão, né? Foi identificado. Então isso é uma questão muito polêmica, tá? Então Realmente. o que se entende é o seguinte, que quando as pessoas forem ressuscitar, elas vão ressuscitar com um corpo imaterial, mas que olhando dá para ver a imagem daquela pessoa. Da imagem física, né? Como se fosse um ser físico, né? Exatamente. Então, como ser físico. a nossa crença é que todo ser humano ele é alma e espírito após a morte, e ele recebe um corpo também imaterial, né? Para a pessoa olhar e identificar ele. O Senhor Jesus disse assim, na ressurreição, nós seremos como os anjos. Né? Como anjos. Não seremos anjos, mas como anjos. Teremos um corpo, né, glorificado, né? Um corpo imaterial, tá certo? Então, não existe fantasma, certo? Não existe fantasma. Então, e, pastor, essa outra questão, assim, a pessoa aqui, física, que vive aqui nessa terra, ele é coxo, falta um braço, falta as 2 pernas, lá o corpo dele vai ficar normal, no outro mundo. Sim, ele recebe um corpo, outro corpo com tudo normal, as 2 pernas, um corpo perfeito. Perfeito, né? Certo? Porque é o seguinte, quando alguém é sepultado, depois de não sei quantos anos, como é que está o corpo lá, que foi colocado lá, né? Não tem mais. Não, tem só tem os ossos, né? Tem a matéria lá, mas totalmente, praticamente deslaçado lá, né? Desfeita, né? Não tem mais aquela forma como era antes, tá? Teve a decomposição do corpo, certo? Porém, essa imagem desse corpo, essa decomposição, Deus vai devolver ao homem na ressurreição. Só que não é mais matéria, é imaterial. Um anjo, muito grande, poderoso. Um anjo, tá, que é um espírito, Deus pode dar ele um corpo material para a pessoa ver, olhar e dizer, eu vi um anjo, ele viu um anjo. Né? E o anjo ele pode vir na forma de um ser humano. Tá? Então tem muitas passagens bíblicas, muitos testemunhos de pessoas que viram o anjo. Né? Viram o anjo. Visivelmente, mas ele é um espírito, ele não é matéria. Como aquele anjo que se apresentou a Maria. Sim, lá em Ló também. Então tinha a imagem de homens, seres humanos, mas era imaterial. Material. Inclusive eles desaparecem. Né? Eles estão aqui, depois aparecem em outro lugar, entendeu? Então, mas por que ele estava explicando isso daqui? Né? Ele aproveitou para falar de outras coisas. Porque nós estamos estudando exatamente essa questão do corpo, da matéria, da carne. Então a Bíblia fala de carne, tecido humano, e fala de carne imaterial, que é a natureza humana. É complicadinho isso aí, né? Pastor, então, os judeus, eles viviam na lei cerimonial, na lei cerimonial, né? Pega lá pra mim. Pegue lá, por favor. Quando eles falavam que o corpo, quando era sepultado, um sepultamento digno, ali era a lei cerimonial que a gente estudou ontem. Peraí, volta aí que eu não entendi, não. Os judeus, quando eles pensavam assim, estavam na lei cerimonial, né? Antes de Jesus, não era? Não, aí a lei cerimonial que a gente estudou na escola bíblica fala de outras cerimônias, né? Do culto a Deus, certo? Mas esse cerimonial aqui, que ele está falando aqui, é o cerimonial do sepultamento. Né? Então tinha lá todo um procedimento de como uma pessoa deveria ser sepultada, o local, todo o ritual de sepultamento. Como nós temos hoje, né? Na nossa cultura nós temos como é que tem que ser sepultada a pessoa, tá certo? Então tem todo um cerimonial. Então isso daí não está relacionado exatamente àquela lei cerimonial, certo? Aquela lei que era mais voltada para a questão do culto. Estava sobre a religião. Do culto e tal. Essa lei aqui era a forma como os judeus entendiam que para uma pessoa ir para um bom lugar, a morte que ela tinha que morrer, a maneira que ela tinha que se vestir até para se sepultar,
local, tudo tinha que acontecer daquela forma que eles... Para ela ir para um bom lugar. Para ir para um bom lugar. E Jesus está dizendo aqui, inclusive tinha que ser rica, né? Pobre não ia para um bom lugar. Não ia para um bom lugar. Então Jesus está dizendo que nada disso tem sentido. Define para onde uma pessoa vai, tá certo? Mas tudo isso que está sendo comentado aqui, para o nosso estudo, é para nós entender que o homem não é só a matéria. Ele não é só a matéria. Além da matéria, existe o espírito e a alma. E quem define para onde o ser humano vai é exatamente o homem interior. O homem interior, tá? É isso que nós precisamos tirar de lição para nós, tá certo? Porque nós vamos encontrar pessoas dizendo assim, morreu, acabou, não é? Morreu, acabou? Não. Morreu, não acabou, né? Por que não acabou? Tem gente que fala dessa maneira, morreu, acabou. Pois é, mas biblicamente, por que não acabou? Porque nós temos a vida com Cristo, né? A vida eterna. Porque é o seguinte, nós estamos vivendo aqui com a matéria que é o corpo, não é isso? Isso. Físico. Morreu, o corpo desliga de quê? Da alma e do espírito. A vida vai continuar. Essa mesma vida que eu tinha com a minha matéria, eu vou continuar sem a minha matéria. Mas certo? Tendo vida. Mas tendo a vida. Não, a vida continua. Continua, pois com a vida continua. O que morre é só matéria. Só matéria, a vida continua. Então, essa vida que continua é que vem a questão, para onde ela vai? O que vai definir para onde ela vai é como ela viveu. Se ela viveu em Cristo, se ela serviu a Deus, né? Aí, isso daí exige o quê? Fé. Por quê? Porque o homem natural e material, físico, ele só entende da matéria. Ele não entende desse material, essa parte material. Tá? Por isso que eles dizem que morreu, acabou. Porque para eles é só matéria. Tá? A vida para eles é um fôlego de vida que a pessoa morre, acabou, não existe Isso mais. não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Segundo as escrituras, a Bíblia Sagrada não, né? Não, mas segundo o entendimento de quem não acredita na Bíblia, morreu, acabou. Certo? Então por isso que exige de nós fé, confiança na revelação de Deus na Bíblia Sagrada. E nós temos testemunhos também de pessoas que morreram e voltaram a viver. O próprio Senhor Jesus ressuscitou, né? E nós vimos aqui que foi provado que ele apareceu, né, aos discípulos numa reunião com 500 pessoas. Ficou tudo provado. Ele mesmo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Tinha muita gente lá que viu. Lázaro voltou a viver e conviveu com as pessoas, né? Num jantar queriam matar Lázaro, né? Porque ele era um testemunho muito forte disso daí e tal. E não podiam dizer que era mentira porque viram. Tinha acontecido. Entendeu? Então, nós temos na Bíblia definição e fatos que ocorreram e temos também na história pessoas que ressuscitaram na história, né? Que voltaram a viver. Isso prova o quê? Que existe vida após a morte, né? Que morre é a matéria, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é exatamente esse ponto. Corpo, né? Corpo, tá? Matéria, espírito e alma. Tá certo? Mas quando a pessoa morre, ele continua tendo um corpo? Continua, só que não é mais material. É imaterial. Não é mais matéria. Certo? Então é isso que ele está explicando, tá certo? Certo. Certo. Tá claro? Tá. Aí precisa de fé, né? Na palavra com de Deus, certeza. Aceitar, com né? certeza. E nós temos testemunhos também, né? Que provam isso, tá bom? Pedra fundamental é a fé. Ok? Então, nós estamos concluindo aqui exatamente essa parte, né? Do corpo, né? Tá? O homem não é apenas corpo ou apenas alma e espírito, mas a combinação de ambos, pois corpo sem alma é cadáver. Quando a gente diz um cadáver, porque não tem mais alma, porque a alma e o espírito não estão mais ali. E se aparecer alguma coisa que não seja identificada,
que não tem explicação, o mundo diz que é um fantasma. Né? Vendo o vulto, vendo isso, vendo aquilo, mas às vezes tudo dá imaginação. Criação, É só na imaginação? Dá imaginação. Ou então ele está vendo demônios. Mas o demônio pode fazer isso, pode né? transformar dentro com uma pessoa que morreu? Demônio. Como é? O demônio pode se ter essas ações. Nessas crenças, né, de que a pessoa volta, tá? É bem entendido. A pessoa não volta e é visivelmente visto. Mas a voz. Mas a voz é idêntica, porque o demônio imita a voz da pessoa. Então é isso que acontece, que pessoas que tiveram essa crença, né, depois confessaram que realmente eram enganados. Então é o seguinte, agora quando alguém diz, eu vi alguém que morreu e tal, se ela viu a imagem, não é a pessoa, com certeza. Tá? A Bíblia diz que os demônios se transfiguram em anjos de luz. Então ele pode, né, de repente, criar na mente da pessoa uma imagem que não é real. Tá? Não é real. Então, há quem diga assim, eu estou vendo uma pessoa aqui em pé ali e tal. Tudo isso é criação da mente, né? Imaginação. Normalmente tem uma influência demoníaca aí, porque a Bíblia diz que os mortos não voltam. E a palavra de Deus ainda diz que Deus amaldiçoa aqueles que consultam os mortos. Nem a consulta dos mortos na Bíblia é permitida. Tá bom? Mas assim, esse é um assunto que vai se esclarecer com mais detalhe em outras matérias, porque o ponto principal aqui que nós temos que entender é que o ser humano, tá? Ele é um corpo. Hoje, vivo, ele é matéria, alma e espírito. Morto, ele passa a ser alma e espírito e tem um corpo imaterial ou glorificado. Certo? No arrebatamento da igreja, o que é que vai ser arrebatado? Vai ser o corpo. Mas o corpo vai ser o quê? Glorificado. Ele vai se tornar imaterial. Certo? E quem já morreu em Cristo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Essa ressurreição diz que é o corpo, que é alma, espírito e um corpo imaterial, que dá para visualizar. Certo? Dá para ver. Dá para identificar quem é aquela pessoa. Dá para identificar. Certo? Agora, isso daí é o poder de Deus. Não tem a ciência, ninguém nunca vai explicar isso. É pela fé, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avante. Mas se vocês tiverem alguma dúvida a mais, podem perguntarem, tá? Glória a Deus. É que sai um pouco do ponto principal da nossa matéria, certo? Assim, né? Essa parte que eu quero explicar aqui é só... Meio forte. Com o pastor diz muita fé, viu? É forte. Pois é, por isso que tem pessoas que têm dificuldade de crer realmente, né? Porque realmente existe fé, né? Pastor, mas os católicos ainda imaginam assim, né? Hã? Os católicos ainda acreditam, né? Pois é. Porque isso não é bem esclarecido, né? Daí não é bem esclarecido biblicamente. Eles vão, às vezes, eles usam muita crença, né? Coisas que eles ouviram, né? Histórias, né? Mas nós temos que ficar com a Bíblia, tá certo? Qualquer história que não tenha base bíblica, tá? Então nós vamos agora à próxima aula. Nesta aula nós vamos continuar falando sobre o corpo ressurreto e o corpo antes da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 35 ao verso 49, Paulo descreve o corpo ressurreto. 1 Coríntios 15, 35 ao 49. Vejamos o que o apóstolo fala sobre esse assunto. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Então Paulo está aqui dando um ensinamento sobre a doutrina da
ressurreição. Na verdade, este capítulo é dedicado somente a isso. Aí Paulo chama de insensatos quem faz essa pergunta, dizendo no verso 36, insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. Veja bem, o que você semeia só é vivificado se morrer. Você joga a semente na terra, se a semente não morrer, não vai nascer uma árvore, ou seja, não vai ser vivificado. Na verdade, quem morre não é a semente. Presta atenção para esse detalhe. Quem morre é a casca que impede a liberação da vida interna da semente. O Senhor Jesus disse isso numa pequena parábola, dizendo: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então, o Senhor Jesus está se referindo à sua pessoa como este grão de trigo. Ele está dizendo que ele precisava morrer para ser frutífero. E aqui Paulo fala, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E o Senhor Jesus faz expressa nessa pequena parábola esta verdade. A semente, ela é lançada em terra fértil. Mas se ela não morrer, não nasce uma árvore. No entanto, quem morre, repito, não é a semente, mas a casca da semente. Quem vai morrer é a casca da semente para liberar a vida que está dentro da semente. Ou seja, quem morreu foi o corpo físico do Senhor Jesus, para liberar a vida de Deus que estava dentro dele. Com a morte do Senhor Jesus Cristo, o grão de trigo, ou melhor, a casca do grão da semente, morreu. E com a morte da casca da semente, a vida que estava ali dentro dela foi liberada para produzir muito fruto. E aqui Paulo fala acerca da ressurreição. Ele diz o seguinte: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente. Mas Deus dá-lhe um corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Observe que nós temos duas coisas aqui diferentes, uma da outra: o corpo e a vida do corpo. No verso 39, Paulo diz: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, outra a carne das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ele está falando de corpos
Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Observe que Paulo, ele dedica esse capítulo inteiro. Ele dedica esse capítulo inteiro para falar sobre o corpo corruptível e o incorruptível. E é interessante que o próprio corpo do Senhor Jesus, ele está incluído neste ensinamento de Paulo, porque Paulo está trabalhando aqui duas coisas. Ele está trabalhando a ressurreição do Senhor Jesus e está trabalhando a ressurreição nossa. O que ele quer fazer os seus neófitos convertidos é eles tomar conhecimento de que com a morte deste corpo nada está acabado. Começa apenas uma nova etapa, porque agora este corpo morto, quando ele morre, ele está sendo semeado, ou seja, o corpo morreu, você abriu uma sepultura, um buraco na terra e colocou ele lá dentro. É como você abrir uma cova com a enxada e jogar a semente lá dentro, e depois essa semente nascer em forma de pé de trigo. Paulo faz esta comparação: o corpo é lançado na sepultura como uma semente, mas ele não vai ficar lá a vida inteira. Observe que quem morreu foi o corpo e ele foi semeado. Ele morreu e a vida dele saiu. A vida saiu para um lugar reservado por Deus. No entanto, vai chegar um dia em que este corpo que foi semeado, ele vai ressuscitar num corpo glorificado. Ele vai nascer agora, não mais como era antes, mas de uma forma glorificada. Aqui nós precisamos fazer uma diferença entre ressurreição, a doutrina da ressurreição. Esse assunto nós vamos estudar com profundidade na matéria de escatologia bíblica, quando nós for falar sobre a ressurreição dos mortos e o destino. A doutrina da ressurreição, que eu estava falando, e a doutrina da ressuscitação. Ressuscitação é uma palavra aplicada ao ato de fazer reviver alguém que morreu, ou seja, a alma voltar a este corpo para ele reviver e continuar vivendo como vivia anteriormente, como por exemplo o caso de Lázaro. Tivemos ali uma ressuscitação, embora pode se aplicar a palavra ressurreição. Mas essa palavra ressuscitação é um termo técnico usado para diferenciar da doutrina da ressurreição. Havia entre os judeus um debate sobre a vida pós-morte. Um grupo deles acreditava que com a morte a alma permanecia consciente, como o Senhor Jesus ensina na parábola do rico e Lázaro. Para outros, ou a maioria dos judeus, entendia que com a morte o corpo ficava, o ente, a pessoa que morreu, ficava em completo e total estado de inconsciência. E é por isso que às vezes é dito que com a morte o corpo entra em estado de dormência. Paulo descreve o corpo ressurreto, às vezes nesse plano. Ele é contrastado com o corpo pré-ressurreto, que é descrito como corpo
da alma ou corpo material, governado pela alma. Na criação de Adão, Deus fez do pó da terra e lhe soprou nas narinas e ele se tornou uma alma vivente. E aí nós temos o homem inteiro. O corpo humano, ele foi projetado para a existência terrestre, portanto, mortal. A gente tem um pensamento, porque Deus disse para Adão que ele não deveria comer da árvore da ciência, porque o dia que comer certamente morreria. Esta declaração sugere que se ele não comesse, ele não morreria. No entanto, Deus sabia que ele iria comer e que ele iria morrer, porque Deus é onisciente. E sabendo disso, Deus cria ele com um corpo mortal, um corpo projetado para morrer. Deus sabia que ele iria comer do fruto, porque se o corpo de Adão fosse um corpo imortal, a maldade humana iria perpetuar. Ao que parece, se ele comesse da árvore da vida, aí sim ele iria imortalizar aquele corpo mortal. Mas Deus impede que ele permaneça no jardim e lance mão da árvore da vida e imortaliza ou perpetualiza a maldade humana, porque a morte, ela é um modo de descartar a maldade humana aqui na Terra. A morte, ela tem este efeito catalisador e renovador da raça humana aqui na Terra. E se o homem não morre, ele perpetua a maldade numa vida sem morte. O corpo ressurreto é descrito como um corpo espiritual. Lá no versículo 44 de 1 Coríntios, Paulo diz: senão esse corpo natural ressuscitará corpo espiritual. E ele diz: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isto não descreve a sua composição, mas pelo contrário, declara que é um corpo imaterial governado pelo Espírito. Então veja bem, o corpo espiritual não é um corpo separado do corpo carnal. Veja bem, o corpo espiritual é esse mesmo corpo aqui, esse mesmo corpo carnal, que é o corpo espiritual, porém depois de passar por um processo. É por isso que há uma teoria de um corpo intermediário, baseada na parábola do rico e Lázaro. Portanto, esse corpo ele vai ressuscitar num corpo glorificado para servir de corpo do Espírito, conforme diz Paulo na leitura em que nós acabamos de ler. Ele vai ressuscitar glorificado para servir ou para dar continuidade de morada do Espírito. Hoje, atualmente, o nosso espírito, a nossa alma mora nesse corpo, habita nesse corpo e usa o corpo. Todas as funções do nosso corpo material são controladas pela alma. É como um instrumento na mão do instrumentista. Se a corda de um violão quebra, o violão continua tocando, mas não mais com perfeição. Se ela está desafinada, o violão também continua emitindo som,
mas não mais com perfeição. Assim também é o nosso corpo para a nossa alma. Por exemplo, a lesão numa parte do olho, a lesão numa parte do cérebro, efetuada por uma doença ou por um acidente ou qualquer coisa, vai impedir que a alma use aquela peça, aquele organismo, aquele órgão, vamos dizer assim, com perfeição, porque ele está danificado, ele está lesado. A alma, ela permeia o corpo inteiro. A alma não está alojada numa parte do corpo, como alguns têm pensado, especialmente os das religiões orientais, que eles usam, especialmente o hinduísmo, usa aquela manchinha na testa. Eles falam do terceiro olho, que é o olho luz, que está numa glândula aqui na testa. Eles têm esta filosofia, este modo de pensar, e eles valorizam muito o corpo material, mas a alma, ela permeia o corpo inteiro, ela dá vida para o corpo inteiro e não apenas para uma parte do corpo. Os americanos, que são os maiores pesquisadores, eles já tentaram encontrar, descobrir a vida, porque até hoje ninguém sabe até hoje como é a vida. A vida, ela permanece simplesmente um mistério. Se eu pedir para você me definir a vida, e perguntar para você, define a vida, diga-me o que é a vida, você vai falar do seres vivos. Se a gente pedir para alguém definir a vida, essa pessoa vai nos falar dos seres vivos e não da vida. Então, a vida é um mistério, é ela quem comunica ao corpo essa energia, e agora vou voltar a mesma palavra, vital, esta energia que mantém a dinâmica do organismo. É a vida. É este mistério que Deus colocou no homem e que ninguém até hoje jamais chegou perto da compreensão dela. Os pesquisadores já chegaram até a pesar um corpo antes de morrer e depois pesou em balança de precisão, depois da morte, para ver se havia diferença no peso, para pesar ou para achar o peso da vida. E, no entanto, o corpo continuou tendo o mesmo peso. Porque a vida não tem peso. A vida saiu dele de maneira invisível. Apagou-se e ela saiu dele de maneira invisível, sem deixar vestígio, sem levar nada, para que o corpo ficasse mais leve. Então a vida, esse sopro de vida que Deus infundiu sobre o homem, é que mantém o homem vivo e lhe dá as suas capacidades psíquicas. Mais na frente nós vamos estudar todas essas capacidades que nos diferenciam dos animais. O corpo é imortal. O corpo, ele é imortal. E ele é projetado para uma existência celestial. Veja bem, o corpo, enquanto carne, é mortal. Após a ressurreição, ele é imortal. Porque, veja bem, ele foi projetado, o corpo, ele foi projetado tanto para viver no mundo físico material, como para depois de um processo
ou o processo da ressurreição, ele viver, ele ter uma existência na esfera celestial. Existência essa que os animais não têm. O corpo dos animais foi projetado para viver neste mundo e para morrer neste mundo e acabar com a sua história. Já o corpo do homem foi projetado para viver neste mundo e morrer também neste mundo, porém para ressuscitar e ter uma existência na esfera celestial. O corpo humano, ele não termina com a morte. Ele foi projetado para viver aqui, depois ser ressuscitado e unir-se novamente à alma, porque o corpo ele vai unir a alma e o espírito novamente. Com a morte, ambos se dissociam, e com a ressurreição, ambos se juntam novamente para uma vida sem morte. Eu chamo isso de a morte do vivo para uma vida sem morte. A morte dos vivos. E aqui eu falo tanto do vivo salvo como do perdido. Viu? A morte do vivo aqui na terra, para após a ressurreição, ele viver eternamente uma vida sem morte. Sem se importar se no céu ou no inferno, vamos dizer assim. Mas na verdade o corpo foi projetado para ter este fim, para ter este destino. Na hora que vem nós vamos ainda continuar falando um pouco, ainda falando sobre o corpo ressuscitado. Por enquanto nós vamos parando por aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Dúvidas? Só aqui aqui na Bíblia que ele fez esse relato dos primeiros Coríntios, né? Sim. Que tem aqui do 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas um é só uma carne, todos os homens, outra carne dos animais e outros dos peixes. O que quer significar isso, pastor? Outros das aves e há corpos celestes, corpos terrestres. Isso. Então mas uma é a glória do celeste. Isso. Então ele tá falando o seguinte: um animal não tem um corpo, um peixe não tem um corpo, Tem. um ser humano tem um corpo, Sim. né? Então todos os seres viventes têm um corpo, né? Mas esses corpos, tá? Eles têm uma formação, como ele diz, diferente uma da outra, né? Em relação à vida. Todos eles têm matéria e têm vida, não é isso? Agora, o corpo celeste é diferente do corpo terreno, não é isso? Isso, é. O corpo celeste, um anjo, Isso, né? é. O próprio Deus, que é espírito, mas é um corpo também, né? É um ser. Aí ele quer aí mostrar agora a respeito dos animais, né? E do ser humano. O animal foi feito um corpo, ele é um corpo, o animal, o animal, o bicho, Um cachorro, uma vaca, alguma coisa assim. Exatamente, são animais. Só que eles foram feitos diferente do homem, né? Eles morrem a matéria e encerra também a vida que está dentro deles. Foi assim que Deus fez esse corpo, esse corpo, né, que é matéria e vida, encerra com a morte da matéria. Já o ser humano não é a mesma coisa. Deus fez matéria e vida, deu vida ao ser humano. Só que a vida do ser humano, ela é eterna. Eterno. E nós resumimos dizendo assim: com Deus ou Sem Deus. sem Deus, né? Na presença de Deus, né? Num lugar bom. Voltamos para a parábola de Lázaro, né?
pobre e o rico, que morreram, foram para lugares diferentes. Mas não foi a riqueza, né, que definiu para onde eles iam ou a pobreza. Não. Foi a vida que eles viveram em relação a Deus, né? E aí nós não vamos ver nenhum animal, nenhuma história de animal na Bíblia, em lugar nenhum, que foi visto ele em algum outro lugar depois da morte dele. Tá? Mas o animal não é um corpo, e o ser humano também não é um corpo, e os seres celestes também não são corpos. Esse ser celeste aqui quer dizer, uma é a glória do sol e outra a glória da lua. Pronto, aí esses seres celestes outra a glória das estrelas. Exatamente, porque cada estrela, cada planeta, eles são matéria e eles têm vida tem vida, né? Luz, né? Tem inclusive os astronautas, né? A ciência quer descobrir que tipo de vidas há nesses planetas, né? Certo? Então, todos eles têm vida, todos eles têm uma função. Por exemplo, tem objetos no espaço, né? Planetas que é uma ameaça à própria Terra, né? E se bater na Terra, acaba com a Terra. Então, eles, dentro deles tem vida, tá? Então, assim, o que ele quer mostrar aí é a grande diferença. O que é mais importante para nós é a grande diferença. Nós estamos estudando o quê? Antropologia, que é estudo do homem, né? Nós estamos estudando o ser humano, tá? Agora, o ser humano comparado com outros seres e o ser humano é um corpo e comparado com outro corpo, nós estamos vendo a diferença. Dá para entender? Amém. O que é interessante também aqui, né, pastor, que essa palavra aqui de Coríntios, aqui que vem, ela é um estudo, mas ela dá para fazer uma pregação, não, né? Dá, com certeza. Porque aqui dá. Nem da carne. Dá, né, para fazer? Dá, por exemplo, você pega aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 35 a 49, né? Certo? Aí aqui, 35, mas alguém dirá. Aqui no segundo tópico diz assim: na criação de Adão, Deus o fez do pó da terra e lhe soprou nas narinas, e ele se tornou uma alma vivente. Então aqui a palavra de Deus diz de onde o homem veio, né? Como foi que ele foi formado, certo? Do pó da terra, né? Que ele veio, né? E Deus deu a vida a ele. O corpo humano foi projetado para a existência terrestre, portanto, mortal, né? O corpo ressurreto é descrito como um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Isso não descreve a sua composição, mas, pelo contrário, declara que é um corpo material governado pelo Espírito. É imortal e projetado para uma existência celestial. Então isso está falando de quem? Do homem, né? Então Deus deu ao homem um corpo, uma matéria, né? E a vida para ele viver na terra. E quando cessa o tempo dessa matéria, esse espírito, essa alma, esta vida que está dentro do homem passa a viver agora uma vida separada da matéria física, né? Porém, nós cremos que essa imagem da matéria física, ela continua com o homem, certo? Continua com ele. Não é mais matéria, continua com ele, tá? Então, o que vai para Deus é um corpo, tá certo? É um corpo. A palavra do Senhor diz: e o espírito volte a Deus. Mas continua um corpo, certo? Não é mais matéria, mas continua um corpo, tá certo? Então, essa é um ponto, irmã, que dá para nós falarmos muito numa pregação sobre a vida após a morte, né? Que é uma das grandes dúvidas das pessoas, né? Nós não temos dúvida porque nós cremos na Bíblia, né? Nós estudamos e acreditamos que é desse jeito que está escrito, tá? Mas volto a dizer, isso daí exige fé, né? Fé. Nós temos fatos históricos, né?
fatos históricos, bíblicos e na história de pessoas que morreram e ressuscitaram. Se elas ressuscitaram, primeiro um grande milagre, né, de Deus devolver de novo o corpo físico para elas viverem ainda fisicamente, tá? Alguns em estado de decomposição, né? Outros ainda não tinham nem sido sepultados. Mas de qualquer maneira, se houve a morte constatada e a pessoa voltou a viver, já é um grande milagre, né? Milagre. Uma maravilha de Deus. E essa pessoa volta a viver num corpo terrestre, né? E depois ela vindo a morrer de novo, a matéria cessa e o corpo continua. Tá? Então isso é importante numa pregação, irmão, para quando for falar de ressurreição, de vida após a morte. E aí inclui o quê? Que a pessoa deve se preparar, né? Tá vendo aqui? Olha, você deve se preparar, porque um dia a matéria, né? Esse corpo que você recebeu, matéria, corpo físico, matéria, e corpo imaterial, que é alma e espírito, estão vivendo aqui na Terra, mas um dia essa vida terrena vai cessar e você vai agora continuar a sua vida e você poderá estar eternamente com o Senhor ou não. E você tem que decidir isso hoje, agora, porque nós não sabemos qual o dia que nós vamos ou que o Senhor volta, né? Então, isso daqui, irmã, esse entendimento aqui ajuda muito numa pregação. Vai falar de ressurreição, de vida após a morte, de preparação, até mesmo inclui a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados, e não vai ser só alma e espírito, né? Vai ser o corpo, só que a matéria será transformada. Num abrir, está escrito, num abrir e piscar de olhos, nós seremos transformados, né? Ou seja, receberemos um corpo que não é mais matéria para se encontrar com o Senhor. Aí realmente é só pela fé. Aí é só para quem crê pela fé. Pela fé, mas nós temos passagens bíblicas que nos faz, que ajuda a crer. Por exemplo, Jesus morreu, ressuscitou depois de 3 dias. Ficou quantos dias com os discípulos? 40 dias num corpo glorificado, certo? Alguns tiveram dificuldade de reconhecer, porque o corpo estava perfeito, né? Não tinha, né, nenhum desgaste, estava perfeitinho, a imagem daquele corpo ali nele, perfeito. E a Bíblia diz que ele, na presença dos discípulos, foi que aconteceu, ele começou a subir. Desapareceu nas nuvens. Amém? Glória a Deus. Então nós temos o maior testemunho da ressurreição é o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus. E a ressurreição que ele fez, né, na vida de outras pessoas, ainda para viver nessa terra, o caso de Lázaro, né? E também diz na palavra que na ressurreição dele, muitos ressuscitaram com ele e ainda viveram aqui na terra, em Jerusalém, aqui na terra mesmo. Junto com ele. Viveram aqui na terra uma vida física. A vida mesmo normal. E Jesus não, ressuscitou num corpo glorificado e foi para o Pai, né? Mas antes de ele provou que tinha ressuscitado. Para quê? Para nós crermos que existe ressurreição dos mortos e que existe vida, né? A vida continua após a morte física. Tá? Agora, nós temos uma dificuldade enorme de aceitar, né, a morte, porque nós, na verdade, não fomos feitos para morrer. Mas devido ao pecado que entrou no mundo, a morte também entrou. Certo? Então, isso aí. Aqui mais na continuação aqui da leitura tem aqui o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Aí aqui diz aqui, ó, o corpo de Jesus tinha os membros característicos do corpo humano, normal. Tinha as mesmas, né? Características do corpo humano normal. Ele recebeu um corpo, né, físico igual a de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Agora ele vai explicar mais sobre isso aqui, assim, isso em relação à matéria, a parte puramente biológica. Agora, quando vai para a parte carne humana, né, não andar na carne, né, quando Paulo diz que não anda segundo a carne, ali ele não está falando de físico, da matéria, do físico, que é o que a gente fala. Ó, uma mão, ela só agride, ela só fere se o que está dentro, que é o homem movido por Deus,
ou pelo inimigo, ou o que for, a ação da matéria física, ela é impulsionada pelo ser que está aqui dentro de nós, o ser humano, influenciado, ou dirigido, ou guiado por outro, né? Pode ser o diabo ou pode ser Deus, né? Então, não anda segundo a carne. Essa carne aí não é matéria física, né? É a natureza humana caída, pecadora. Então, é importante entender que Jesus recebeu um corpo igual ao nosso, mas matéria física. Já a parte material humana, ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Então aí ele não fazia nada de ruim nem de mal, né? Não permitia, porque, não permitia porque a parte dentro humana dele, natureza humana, estava totalmente controlada. Controlada com com Deus, né? Para com o mal, né? Para poder fazer a vontade de Deus. Ele disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, assim, quando diz que Jesus tinha todas as características de um ser humano, era que olhando para Jesus e para outro ser humano era mesmo, tudo igual. Era um ser humano, sem dúvida nenhuma. Só nas ações que não era. Né? As atitudes, a ação, não era, só não era a ação e nem a atitude que era do mundo da carne, né? Da natureza humana. Da natureza humana. Que é imaterial, ela diferenciava da nossa, que era caída. Né? Quando nós estudamos a humanidade de Jesus, 100% homem, 100% Deus, isso foi muito comentado, né? Tá certo? Amém? Amém. Amém, irmã Cícero? Amém. Quer perguntar alguma coisa, Marita? Amém. Então nós vamos orar e agradecer a Deus, né, por esse momento de estudo, de aprendizado, graças a Deus, aqui na companhia das nossas irmãs, né? Irmã Cícera, irmã Rita Ferro, que está ali, ela, ó. A irmã Cícera, irmã Maria do Carmo. E quero agradecer a presença de vocês que acompanhou aí o estudo conosco. É bom ter vocês conosco, amados irmãos. Deus abençoe. Eu vi aí o presbítero Adelso, né? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se quiser me visitar, venha em nome de Jesus, tá bom? Eu estou em casa todo dia aqui com a dona Rita. Glória a Deus. Quero agradecer também aos demais irmãos que nos acompanham. A irmã Carminha está aí acompanhando, o Batista, Deus abençoe. Lamentavelmente senti aí a falta de outros irmãos que poderiam estar acompanhando, mas amém. Vamos orar e agradecer em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, muitíssimo obrigado, Senhor, por trazer mais uma vez a sua presença, meu Deus, para te adorar, Jesus, para te exaltar, Senhor, na beleza da sua santidade, meu Deus. Senhor, continue nos dando entendimento, nos dando a compreensão, a sabedoria do seu Espírito, para aprender mais de ti na tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, muitíssimo obrigado, Senhor. Nos dê, meu Deus, uma noite de bênção, de paz, com saúde, meu Deus. Repreende todas as doenças, enfermidades, dores, todo mal-estar. Repreende na vida dos teus filhos, nas nossas vidas, Senhor. Nos dê a saúde. Eu peço pela irmã Rita, pela irmã Cícera, pela irmã Maria do Carmo, pela minha vida, pela vida de outros, meu Deus, que estão precisando de um milagre. Opera nestas vidas, repreendendo todo mal, toda doença, toda enfermidade. Meu Deus, olha para estas famílias que nós temos clamado aqui, Senhor, em oração. Opera, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Queremos ouvir testemunhos, Senhor, para a nossa alegria, Senhor. Aleluia, também, meu Deus, para a glorificação, Senhor, da tua pessoa, do teu reino celestial, da tua glória celestial, Senhor. Tenha misericórdia de nós pecadores, ó Deus, e nos abençoe em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém. Na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Fiquem na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.